Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês as minhas leituras do mês de setembro e entre elas estão as minhas leituras da Spring Read, que foi a maratona literária de primavera organizada pela Kabuki TV. Então tem muitas leituras legais, entre elas uma das minhas fantasias favoritas do ano. Então, antes de eu mostrar para vocês, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também. Então, eu vou começar com as minhas fantasias favoritas. Sério, esse ano tá me surpreendendo muito nas fantasias. Tem muitos lançamentos legais de fantasia e eu li 2 deles que me deixaram encantada. Começamos então com Lendários, da Tracy Deonn. Gente, esse livro é incrível! Eu gostei muito da mitologia dele. Aqui nós temos como protagonista a Bree. Ela vai ser caloura de uma universidade, então ela vai lá com a amiga dela conhecer a universidade e tal, e ela acaba descobrindo uma sociedade secreta dentro dessa universidade que envolve a lenda do Rei Arthur. Como que ela descobre isso? Ela simplesmente vai numa festa e daí vê umas pessoas estranhas matando uns seres estranhos, e no outro dia ela acaba se deparando com um desses seres que é tipo uma espécie de demônio. Ela acaba encontrando demônios do nada e ela acaba encontrando esses caçadores de demônios que são os lendários. E daí ela acaba muito envolvida nisso, ela acaba ficando muito curiosa a respeito disso, porque a mãe dela morreu faz pouco tempo. E quando a mãe dela morreu, ela meio que lembra de um policial tentar fazer ela esquecer algo lá no hospital, nesse dia que a mãe dela morreu. Ela achou tudo muito estranho, ela começa a lembrar dessas coisas. E no dia que ela vê lá o demônio e as pessoas envolvidas com isso, o carinha que tá envolvido nisso tenta fazer um feitiço pra ela esquecer, né, o que ela viu. E ela lembra que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu lá na morte da mãe dela. Então ela passa a investigar isso pra saber se a morte da mãe dela tem alguma coisa a ver com isso. Então por isso que ela fica muito curiosa em descobrir sobre os lendários e ela acaba se envolvendo nisso com o menino que tá apresentando a universidade para ela. Ele é um dos lendários, o Nick. E essa ordem secreta é formada pelos descendentes do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então tem toda uma mitologia por trás disso, gente, que me fascinou muito. Você não precisa saber a história do Rei Arthur e tal. Eu nunca li nenhuma história dele, eu acho que eu nem lembro de filme também. E o livro tem sua própria mitologia, que é muito bem explicada. Tanto que eu marquei muita coisa no livro que são explicações sobre isso que me deixaram fascinada. E as reviravoltas que nós temos aqui no livro são incríveis, me pegaram de surpresa. Outras eu meio que já desconfiava, mas era de uma forma diferente do que eu desconfiava, então eu tava surtando com esse livro. Eu fiz leitura coletiva dele junto com o Edu, do Peraí Edu, e no final da leitura a gente fez uma discussão sobre o livro, e essa discussão tá lá no canal do Edu, então eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem a discussão com spoiler. Então é para quem já leu o livro e quer ver a live com spoilers. E a escrita da autora me fascinou muito, gente. A forma com que ela abordou temas de racismo aqui no livro também foi fenomenal, sério. A forma que ela conectou as coisas, meu Deus, gente, maravilhoso. Eu gostei muito da escrita da autora, gostei muito da mitologia. E esse daqui é o primeiro livro de uma duologia, então eu tô muito ansiosa pela continuação desse livro. E a outra fantasia maravilhosa que eu li, gente, foi Uma Melodia de Sombras e Ruínas, da Rosiane Brown. Esse livro aqui, gente, também me conquistou muito. Ele envolve 2 personagens que precisam ser inimigos um do outro. Nós temos o Malik, que ele e as suas irmãs estão saindo lá do lugar de onde eles moram para ter uma vida melhor, recomeçar as suas vidas em um lugar novo. E quando eles chegam nesse lugar novo, é só desgraça que acontece com eles. Ele é roubado e daí a sua irmãzinha mais nova acaba sendo sequestrada por forças malignas, que também é uma espécie de demônio. E daí ele faz um acordo com esse demônio e o demônio quer que ele mate a princesa herdeira, que é essa aqui da capa, é a princesa Karina. E a princesa Karina, ela tá lidando ali com a morte da mãe dela, com o luto, e ela tá tendo umas ideias
muito doidas, assim, que mexe muito com a parte mitológica aqui do livro, que é muito legal. Então, o Malik precisa ir atrás dela pra matá-la, e ao mesmo tempo a princesa vai acabar precisando ele, de certa forma, também pra conseguir o que ela quer. E não é de uma forma boa. Então um precisa ser o inimigo do outro para eles conseguirem o que eles querem, e sempre pensando na família deles, sabe? É esse mesmo objetivo. Então por isso que o livro é muito legal, e a mitologia dele é incrível em relação a poderes que os personagens podem ter, em relação a poderes que são descobertos, que estavam adormecidos. Isso é muito legal. Tem toda uma mitologia incrível aqui no livro, a cultura do lugar também. Eu fiz um vídeo falando melhor sobre a história do livro, então se você quiser saber mais, vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal. É muito, muito incrível, e esse daqui também é uma duologia de fantasia, é o primeiro livro, e eu vou ficar aqui no aguardo pro segundo livro também. E daí, gente, eu li uma coletânea de contos de autoras negras também, que foi Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro. Esse livro aqui, ele tem uma fonte neon, assim, que ela brilha no escuro, e é muito bonita a capa desse livro, e os contos são todos romances. Todos eles acontecem durante um apagão que acontece na cidade de Nova York. E então todas essas histórias acontecem durante essa noite de apagão. Uma das histórias começa no começo do livro e termina no final do livro. E as outras histórias vão acontecendo entre essa primeira história. E tem vários tipos de romance aqui no livro. Nós temos um casal de ex-namorados que acabam se reencontrando. Nós temos romance sáfico, romance gay. O conto da Angie Thomas, que é uma autora bem famosa, né? Pelo ódio que você semeia, é um conto com um triângulo amoroso, que a personagem tá em dúvida em quem que ela gosta, mas ele é muito mais um drama, muito mais pessoal mesmo da personagem, porque a autora até fala na nota que ela não escreve romances, e ela teve que escrever um romance aqui pra esse livro. Então ela deu o jeitinho dela, colocou o toque dela de drama aqui na história. Tem também um romance de melhores amigos de infância, e o meu conto favorito foi o da Nicola Yoon, que é a autora de Tudo e Todas as Coisas, O Sol Também é uma Estrela. Ele é um conto onde a personagem tá indo pra uma festa, e daí ela pega, tipo, Uber, e daí o cara do Uber, ele esquece de colocar gasolina, acaba a gasolina no meio do apagão lá de Nova York, e daí ele se oferece pra acompanhar ela lá no escuro, no apagão da cidade, até essa festa. E daí nisso eles vão conversando e vão se conhecendo e ficando amigos. E ela tá indo pra essa festa pra encontrar o ex dela, mas de uma forma que é pra mostrar pra ele que ela tá bem depois do relacionamento e tal. Ela nem sabe por que ela tá fazendo isso, sabe? E daí aparece essa outra pessoa aí na vida dela, que é muito divertida. Esse foi o meu conto favorito. E os outros contos também foram muito legais. Então ele é um livro, assim, bem divertido, bem leve de ler e aproveitar. Eu imaginava que ele teria uma conexão maior, assim, entre os contos, pelo fato deles acontecerem no mesmo tempo, né, na mesma cidade, na mesma situação. Eu pensei que eles tivessem mais ligações, assim, um com o outro, mas não, eles são bem individuais. A única coisa que conecta mesmo é a situação do apagão, né, deles estarem vivendo essa mesma coisa nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Mas muito legal, gente, eu recomendo pra vocês. As autoras são incríveis, os romances são muito fofos, de aquecer o coração. Falando em romance fofo de aquecer o coração, gente, existe indicação melhor do que essas duas HQs fofíssimas, fofíssimas, que é Heartstopper. Esse primeiro volume tem um subtítulo de Dois Garotos, um Encontro, e o segundo volume é Minha Pessoa Favorita, e a editora vai continuar publicando os próximos volumes dessa HQ, que é linda, gente, é capa dura, o livro é muito bonito. E eu fiquei apaixonada por esse casal, gente. O livro, ele conta a história desse casal, que é o Nick e o Charlie. O Charlie, ele foi praticamente, assim, o primeiro menino que se assumiu gay lá na escola dele. E ele tá envolvido em um relacionamento, assim, bem tóxico, que ele não sabe como se livrar disso e tal. E daí ele fica muito amigo do Nick, meio que se apaixona no Nick. Daí os amigos dele falam, não,
não, mas o Nick é hétero, daí tem toda essa questão, né, dele estar apaixonado pelo menino hétero, mas não é bem assim. Nós temos aqui na história o Nick descobrindo a sua sexualidade, então ele é uma história que vai abordar esses temas e é muito leve, muito fofo, você se apaixona muito pelo casal, você torce muito por eles, então é uma HQ perfeita, gente, muito, muito bonita, muito fofa, eu recomendo muito pra vocês e vai sair uma adaptação, gente, vai sair uma adaptação dessa HQ, então é mais um motivo pra vocês lerem. Gente, eu não costumo ler HQ, mas agora eu quero ler todos desse aqui, eu não posso perder essa história. Daí, vamos falar de audiobooks. Eu ainda estou escutando audiobooks lá na plataforma do Storytel, eu tô amando a experiência. Eu escuto ele quando eu tô fazendo almoço, fazendo tarefas domésticas, gente. É ótimo pra você passar o tempo escutando o audiobook. Eu consigo prestar bastante atenção com essas tarefas. E daí, tinha o audiobook de um livro que eu tinha o físico, mas eu escutei ele, que é 1000 Palavras, da Jennifer Brown. É a mesma autora da Lista do Ódio e do Amor Amargo, inclusive os outros livros dela também estão disponíveis no Storytel. E esse livro aqui, na verdade, ele foi um dos primeiros que eu li no mês de setembro. Ele vai falar sobre uma menina que mandou um nude pro namorado, mas ela acabou sendo condenada por conta disso. Ela vai ter que prestar serviço comunitário, porque é crime você espalhar pornografia infantil. E esse nude que ela mandou foi considerado como pornografia infantil, porque ela tem 17 anos e essa foto ficou espalhada pela escola inteira, tinha crianças com essa foto, porque o namorado dela mandou para algumas pessoas. Então ele mandou para algumas pessoas, ele que espalhou isso, né, porque a foto era para ficar só com ele, só que ela leva as consequências, porque foi ela que tirou a foto, foi ela que enviou por primeiro a foto. E a lei é assim, né, essa coisa sem explicação, que você passa muita raiva, durante o livro todo, gente, porque é um absurdo que essa menina tem que passar, um absurdo. E daí o fato do namorado dela tá fazendo 18 anos complica ainda mais. Então tem toda uma sujeira ali envolvendo os advogados, os pais do menino, sabe, que eles tem que acobertar isso, porque o menino pode ser preso numa prisão mesmo por ser maior de idade, então eles têm que fazer com que o menino não tenha culpa de nada nessa história. Então você, gente, você passa muita raiva, então ele é um livro que não tem reviravoltas, não tem assim nada surpreendente. Ele vai mostrar mesmo a vida dessa garota, né, antes, né, por que ela mandou essa foto, como que era o relacionamento que ela tinha, e daí depois, tudo que aconteceu depois, durante, né, esse espalhamento da foto, como que ela se sentiu e depois as consequências, como que ela vai seguir em frente com a sua vida depois disso, com as pessoas taxando ela de vários nomes, né, que mostra aqui na capa: oferecida, promíscua, fácil, disponível, vadia, chamam ela de tudo quanto é coisa e ela não tem culpa de nada, gente, ela não tem culpa de nada e você sofre muito com essa personagem. Então o livro tem muito gatilho, né, em relação a esses ataques de ódio que ela acaba sofrendo. Então ele é um livro pesado, mas ao mesmo tempo depois você fica feliz, assim, como que ela consegue passar por isso, superar isso ali na vida dela. E daí eu escutei também o livro da Livraria de Paris, não, acho que falei errado, é O Segredo da Livraria de Paris. Esse livro faz muito tempo que eu vi as pessoas recomendando e falando super bem. Ele é um romance histórico, porque a personagem ela vai em busca de descobrir a história da família dela. Ela foi criada por uma tia na Inglaterra, mas a família dela é francesa e eles enviaram ela para essa tia quando ela era criança por conta da guerra, dos acontecimentos da guerra. E daí ela acaba descobrindo que o avô dela tá vivo. Então ela vai atrás desse avô para tentar descobrir por que ele abandonou ela depois da guerra, não foi mais atrás dela e tal, né? Qual que é a história da mãe dela, do pai dela também, que ela não conhece. Então nós acabamos descobrindo aí a história da família dela por essa ideia que ela acaba tendo de trabalhar na livraria do seu avô. O avô dela tem essa livraria em Paris, então ela se inscreve lá
para uma entrevista de emprego e daí ela consegue um emprego nessa livraria. E aos poucos ela vai conhecendo o avô dela e toda a história. Então tem flashbacks, né, da história da família dela, lá na época da Segunda Guerra Mundial. E então envolve toda uma parte histórica muito incrível. O livro é muito bonito, sério, gente, 5 estrelas. Eu gostei muito dessa história, recomendo muito para vocês que gostam de livros históricos. E ele tem romance também no livro, que acaba sendo bem fofinho. É muito legal, gente. É aquele livro também que aquece o coração, você se sente feliz, mas ao mesmo tempo ele tem algumas situações pesadas envolvendo a Segunda Guerra Mundial, né? Porque tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial é algo muito triste. Então nós temos essa carga emocional no livro também, mas ele é muito bom e recomendo para vocês. E daí o outro audiobook que eu escutei foi um bem curtinho também, que eu escutei em um dia, que é Se Deus Me Chamar Não Vou. Essa história é narrada por uma criança e ela é uma criança que tem pensamentos muito diferentes. A família dela tem uma loja que vende coisas para idosos, então ela tem muitos pensamentos a respeito das pessoas idosas, a respeito da morte, principalmente o que acontece, né, com as pessoas quando elas morrem, e ela acaba refletindo sobre coisas assim incríveis da vida dela. E o livro tem muitas coisas cotidianas e tal de uma criança, mas a forma que ela conta as coisas assim é muito legal. Você se surpreende muito com essa criança, com os pensamentos dela, você reflete sobre muitas coisas que ela acaba questionando. Então foi uma experiência muito legal. Acho que ele acaba sendo um livro curioso, um livro até emocionante em algumas partes e um livro divertido também. Tem algumas cenas assim que você acha engraçado, até a forma que ela conta as coisas assim é bem interessante. E eu escutei um conto também que foi muito rapidinho, que é O Papel de Parede Amarelo. Esse daí é um clássico, gente, é um clássico que eu já ouvi falarem muito bem, mas eu tinha esquecido que ele era um livro de terror. Então eu me peguei de surpresa e me peguei muito assustada no final dele. Mas ele é um livro que ele fala mais do psicológico. Eu acho que ele é mais um terror psicológico, só que as cenas do final, assim, são meio arrepiantes. Ele conta a vida de uma mulher que ela tá sofrendo de depressão pós-parto e ela tá com alguns problemas psicológicos, e daí o marido dela é médico. E ele receita, então, que ela fica em casa de repouso, fechada no quarto, sem contato com ninguém. Ela também não pode exercitar a sua criatividade, então ela não pode escrever, e ela gosta de escrever histórias, e não estimulam ela a fazer nada. Ela só tem que ficar lá no quarto em repouso, porque naquela época não tinha diagnóstico pro que ela tinha, né? Ela até fala que eles acreditam que ela tem uma doença dos nervos, né? Que ela tava nervosa. Então ela não tava tendo nenhum tratamento pro real problema dela. E daí nesse quarto tem um papel de parede amarelo horroroso. E daí ela começa a analisar esse papel, porque não tem mais nada para ela fazer. Ela começa a analisar esse papel de parede e ela começa a ver coisas nesse papel de parede. Ela nos está contando a história como se fosse um diário, só que ela escreve escondido esse diário, né? Porque o marido dela não pode saber que ela tá fazendo outra coisa lá naquele quarto. E daí até no audiobook tem o efeito especial do papel sendo amassado, dela jogando fora, escondendo o papel, é bem legal. Então ela começa a ver coisas diferentes, ela começa a piorar, né, a situação dela, ela começa a enlouquecer nesse quarto. E nós vemos também nessa história o fato do marido dela ser um médico que deu esse diagnóstico para ela, esse tratamento para ela, que não é tratamento e diagnóstico nenhum. Ele controla ainda mais a vida dela, né, também. Só que naquela época ela via isso como um cuidado, que ele estava se preocupando com ela, que ele estava cuidando dela, né. Então é muito triste a história dessa mulher no conto. Então, gente, é incrível, são poucas páginas. E assim, é um conto inesquecível, eu nunca mais vou esquecer dessa história. Normalmente eu não gosto muito de contos, né, tipo, das 5 estrelas e favorito, mas esse, gente, foi um conto assim inesquecível, eu gostei muito dele. E ele é atemporal, ele trata questões assim que são importantes até hoje.
e ele foi um dos primeiros livros, eu acho, que abordou depressão pós-parto. A autora é uma das pioneiras do feminismo também, se eu não me engano. Então eu recomendo muito pra vocês esse conto, e só que ele dá medinho no final, porque a situação, assim, que acontece no fim, assim, no psicológico dela, dá um pouquinho de medo, assim. Eu fiquei arrepiada escutando o final desse conto, sério, é muito bom. E falando em clássicos, gente, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas foi praticamente a mesma coisa de não ler. Ai, que triste falar isso, gente, porque eu acho que eu não absorvi bem esse livro, eu não entendi muitas coisas dele, sabe? Eu tive que ver alguns vídeos pra entender, mas eu não gosto quando acontece isso, sabe? De ter que estudar a obra pra você entender, então eu acabei não gostando do livro. Eu queria ter aproveitado mais ele, talvez em outra situação da minha vida, eu tenha tempo, né, pra estudar e me aprofundar mais no que o autor quis trazer nessa história do Brás Cubas. Ele é um personagem que tá contando a história da sua vida depois da morte dele, por isso que é Memórias Póstumas, e é muito interessante a narrativa que tem no livro. Eu acho que essa foi a única coisa, assim, que eu peguei, né, que eu achei interessante, que a forma que ele conta é muito irônica, assim, em muitos momentos. Ele fala com o leitor em várias partes. Ele falava, se você não quer saber disso, pode pular essa parte, ou daí chegava no capítulo e ele falava, se você pulou a parte tal, eu preciso te contar de novo um negócio que aconteceu. Ele às vezes também tinha desvaneios, sabe, sobre o pensamento que ele estava tendo, daí depois ele volta a contar a história. Então é uma narrativa, assim, bem diferente. Eu acho que por isso que o livro acaba sendo diferente e um pouquinho mais complicado de você absorver a história, e por isso também que é muito estudado também. E eu lembro que o narrador falava também em muitos momentos que, se você não gosta desse tipo de narrativa, alguma coisa assim, esse livro não é pra você. Eu ficava pensando, nossa, eu acho que esse livro não é pra mim mesmo, porque eu não tô entendendo, não tô aproveitando. Então eu confesso pra vocês que realmente eu não consegui aproveitar essa história. Eu até não quis fazer vídeo. Normalmente eu faço vídeo dos clássicos que é lido no ClássicoTube, e esse daqui eu não quis fazer porque eu senti que eu não tinha discussão pra acrescentar aqui pra vocês sobre o livro. Eu acho que eu preciso reler ele em outro momento da minha vida. Eu já li 4 livros do autor. Esse daqui foi o 4º livro dele que eu li, e o meu favorito é o Dom Casmurro. E eu achei o Dom Casmurro bem diferente desse livro, assim, apesar dele ser um pouquinho difícil, esse aqui eu achei muito mais difícil de você entender a história, pelo menos. Eu não sei, me senti burra. Será que eu fui burra? Mas me falaram que é assim mesmo. Até hoje, muitas pessoas, muitos estudiosos estudam, né, o Machado de Assis, e ele traz muitas discussões, e ele acaba sendo muito importante aí para a literatura brasileira, então não é à toa, né? Mas comigo não funcionou dessa vez, infelizmente. Eu quero dizer, se você quer participar das próximas leituras do Clube de Clássicos, tem as informações aqui na caixa de descrição. No mês de novembro, a gente vai ler E o Vento Levou, que vai ser uma leitura de novembro e dezembro, então venha participar. O grupo ainda não tá aberto, mas lá no dia 25, mais ou menos, eu faço o grupo do Telegram, mas tem as informações bem certinho ali pra vocês verem como que funciona. Tem um outro grupo pra você entrar também. E daí começou a Semana dos Encalhados, e eu peguei outros clássicos também pra desencalhar nessa semana. E eu li 2 clássicos infantis que eu conhecia as histórias por conta dos filmes, ou de me contarem desde criança, né, essas histórias famosas, mas eu nunca tinha lido a história original. Então eu li o Peter Pan e o Mágico de Oz. E os 2 livros não eram tão diferentes da história que eu já conhecia, então não teve muita novidade. Eu acho que o Mágico de Oz teve um pouco mais de novidade do que o Peter Pan, mas o Peter Pan, assim, não teve nada de diferente do que eu já conhecia, e eu achei a história um pouco chata. Eu acho que eu nunca fui fã de Peter Pan, assim, dos filmes. Eu nunca curti tanto a história do menino que nunca cresce e da Wendy, que acaba sendo a mãe dos meninos perdidos e tal. Eu nunca curti tanto assim, então acho que por conta disso que eu achei a história um pouquinho chatinha. Então foi mais ou menos, mas valeu muito a experiência de ter conhecido esse clássico. E essa edição que eu tenho é muito linda, gente. Ela tem algumas ilustrações que eu fiquei babando, sério, olha que é muito bonita.
bonito. No começo de cada capítulo tem essas ilustrações que eu amei. E daí o Mágico de Oz, gente, acabou sendo um dos meus clássicos favoritos. Eu dei 5 estrelas, favoritei muito. E ao contrário do Peter Pan, eu acho que ele teve algumas coisas que eu não sabia, principalmente em relação ao que acontecia durante o caminho, sabe? Por exemplo, a Dorothy com o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão, eles primeiro foram até o Mágico de Oz. Daí depois eles foram até a bruxa lá do sul ou do norte. Já esqueci. Então, o que acontecia durante o caminho, eu não sabia todos os detalhes, então foi uma grande aventura pra mim sobre o que acontecia com eles durante o caminho e tal. Então, eu gostei muito, muito, muito do livro. E ele também tem algumas ilustrações. Ó, ele tem umas ilustrações assim, preto e branco, que eu achei muito legal. Essa edição que eu tenho é da Tag. Era exclusivo pros assinantes da Tag. Eu não sei se ainda tem lá na lojinha da Tag, mas ela é muito bonita. E eu adorei a experiência, gente. Acabou sendo um dos meus clássicos favoritos. E daí eu também li 3 contos, 3 histórias do Sir Arthur Conan Doyle. Esse livro aqui também veio na Tag Inéditos. Eu acho que era um brinde, não me lembro. E esse aqui é o mesmo autor do Sherlock Holmes. E as 3 histórias que nós temos aqui envolvem mitologias, lendas, envolvendo múmias, principalmente, gente. A primeira história foi a que eu mais gostei. Ela envolve uma múmia, envolve um caso que aconteceu séculos atrás, envolve um romance mortal. É muito legal. Lembrou muito, assim, Indiana Jones também. Então eu achei bem interessante. E os outros eu não gostei. Eu só gostei do primeiro. Confesso pra vocês que eu só gostei desse primeiro conto, os outros 2 eu não curti muito, e ele é bem pequenininho, assim, foi bem rapidinho. Então tem 3 contos misteriosos do criador do Sherlock Holmes que eu li. E, gente, eu finalizei a série de Uma Chama Entre as Cinzas da Sabatahir com O Céu Além da Tempestade. Esse daqui acabou sendo o meu livro favorito da série, que são 4 livros. Eu gostei muito que a Laia se destacou bastante nesse livro, e era o que eu tava esperando desde o primeiro, assim. Eu achei que ela merecia mais destaque, nesse daqui foi incrível. O livro também é muito focado no romance, que teve uma conclusão muito legal, muito interessante. Eu ficava o livro todo, assim, esperando uma faísca, sabe, do casal e coisas do casal. Eu tava torcendo muito pelo casal aqui nesse livro. Eu gostei muito também do personagem do Elias e do personagem da Helene, já eram 2 personagens favoritos de outros livros. E nesse daqui, o desfecho desses 2 personagens foi muito bom. Eu gostei muito do desfecho de cada um deles. Eu acho que o Elias é um personagem que surpreende muito ao longo dos livros, principalmente em relação à parte da mitologia. A parte da mitologia, gente, nesse daqui é completíssima, muito completa, muito boa. Eu acho que a única coisa que me decepcionou um pouquinho foi o embate final com o vilão. Não me convenceu, assim, algumas coisas, eu achei meio estranho, assim, o que aconteceu no final. Eu acabei tirando meia estrela só por conta disso. Mas foi o meu favorito, e tem um vídeo aqui no canal falando da série toda, se você quiser saber se essa série é boa, se você vai se interessar em ler ela, vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal, não tem spoiler no vídeo, então vocês podem ver tranquilos. E por fim, gente, temos a leitura dos membros aqui do YouTube. Se você quiser fazer parte do clubinho de membros, tem o botão aqui escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e acaba me ajudando muito, muito aqui no YouTube. Daí, por R$ 2,99, você já participa dessa leitura coletiva que tem todo mês. No mês de outubro nós estamos lendo A Maldição do Mar, e no mês de novembro nós vamos ler A Biblioteca da Meia-Noite. Então venha participar do clubinho, nós temos um grupo no Telegram que a gente se reúne e discute sobre o livro, né, como um clube do livro. E no mês de setembro foi a vez do Torturado. Eu confesso pra vocês que eu terminei esse livro no dia 2 de outubro. Mas eu tô roubando e colocando aqui como leitura concluída em setembro, tá? Eu acho que vale. E esse livro aqui, gente, ele é um livro nacional que ganhou vários prêmios e muito, muito merecido, gente. As questões que ele aborda aqui no livro é muito enriquecedora. Sabe quando você termina um livro com muito conhecimento, enriquecido de uma obra grandiosa? Ai, gente, sério, só elogios. Eu gostei muito da forma que o autor escreveu essa história, principalmente porque ele fala de uma situação do sertão nordestino. Ele tem personagens assim bem humildes que trabalham na parte rural e são descendentes
descendentes de escravos, então tem toda uma carga cultural nesse livro incrível. E ele fala, né, sobre o nosso Brasil, ele representa muito uma parte aí do nosso Brasil. E também tem algumas coisas que é abordado aqui no livro que você fica pensando assim, nossa, é muito real até hoje, algumas situações precárias, né, em muitas famílias que vivem de trabalho rural, por exemplo. Então o livro eu achei ele muito real, apesar dele ter uma parte meio fantasiosa ali pro final do livro, que é bem legal, que traz tipo um toque de mágica assim pra história. E o livro envolve muito religiões afro-brasileiras. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que tem aqui no livro, principalmente para quem conhece pouco sobre isso. Eu me peguei fascinada e a forma que o autor trouxe assim uma parte mais de realismo mágico na narração ali no final do livro foi bem legal. Eu recomendo muito que vocês conheçam essa obra. Eu não falei sobre o que é o livro, né? Mas ele conta a história de duas irmãs, que essas duas irmãs aqui, elas são trabalhadoras rurais, elas são descendentes de escravos. O pai dela é tipo um líder ali da comunidade que eles vivem. E daí, quando elas são crianças, uma delas acaba sofrendo um acidente doméstico. Ela acaba perdendo a língua, cortando com uma faca, que elas acabaram encontrando essa faca, que é como se fosse uma relíquia, um artefato diferente das coisas da avó delas. E daí elas, curiosas, mexendo nessa faca, uma irmã acaba perdendo a língua e ficando sem falar. E daí a outra irmã acaba sendo a voz dessa irmã, porque de certa forma ela foi responsável por isso também, e as duas acabam tendo uma conexão muito forte por conta disso, porque a irmã passa a tentar entender as expressões da outra e passar, né, o que ela tá sentindo, se expressando para as pessoas. Então acaba sendo uma conexão bem interessante que a gente vai vendo aí ao longo dos anos entre elas duas. E a escrita do autor é muito boa, muito fluida. O livro dá para ler muito rápido. Eu acabei lendo rápido, mas eu queria ter lido ele mais devagar. Eu recomendo você ler com calma, para degustar, para absorver as questões que o autor quer trazer aqui no livro, as reflexões que tem aqui. No começo pode parecer um pouco confuso, eu me senti confusa em descobrir quem que é a irmã que se machucou, quem que é a outra irmã, sabe? Você se confunde entre as irmãs no começo, mas depois vai mudando a narrativa e você entende melhor. Então ele traz uma narrativa diferente, dividida em 3 partes, que tem uma narrativa diferente em cada parte. Eu achei isso bem legal também. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Como vocês viram, eu li muita coisa no mês de setembro. Foi um mês muito produtivo. Então me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros também ou ficou com vontade de ler algum. Tem os links de todos eles na caixa de descrição também, que você ajuda o canal comprando com os links da Amazon, sem pagar nada mais por isso. Então muito obrigada para quem sempre usa os links que eu deixo aqui. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras que eu tive no ano, caso você tenha perdido algum desses vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!